Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Me chamo Wagner, trabalho na Gebsaprev. Estamos começando mais um call de cenário econômico, que a gente sempre faz perto de um mês de campanha de alteração de perfil, justamente para ajudá-los a escolher o perfil. Não necessariamente alterar, depende de cada um, depende da idade de cada um, da situação de cada um. E mais uma vez conosco aqui nós temos o Rony e o Diego, do nosso parceiro de investimentos, a Galápagos, para passar um pouquinho do cenário econômico, um pouquinho dos nossos resultados e para ajudar vocês a tomarem uma decisão. Lembrando que nós vamos ter mais uma janela de alteração de perfil esse ano, no mês de outubro. Então, com as novas regras, cada participante pode alterar uma vez por ano o seu perfil de investimentos. Então, de repente, se ainda existe alguma dúvida nesse mês, você pode esperar até outubro para alterar o seu perfil, tá bom? Então, vou chamar o Rony. Rony, obrigado mais uma vez por estar conosco e pode começar aí o seu pitch sobre cenário econômico, tá bom? Um abraço. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rony. Vamos passar aqui um pouco da nossa visão sobre cenário, começando pelo cenário global e entrando no cenário Brasil. Tivemos algumas atualizações desde a nossa última conversa. Aqui no canto direito tem um QR Code para vocês fazerem perguntas. No final, eu, Diego, Wagner, vamos responder os principais questionamentos e ao longo da apresentação vamos mostrar novamente esse QR Code para vocês interagirem com a gente. Começando a nossa apresentação, eu inicio aqui com os principais pontos que estamos observando na economia global. O primeiro ponto é as economias desenvolvidas, principalmente Estados Unidos e a região da Europa, né, e aqui uma magnitude um pouco mais avançada, os países emergentes, estão chegando ao fim do ciclo de aperto monetário, ou seja, aperto monetário é elevação de taxa básica de juros, né? Agora já estamos observando uma luz no fim do túnel que, né, tanto os emergentes quanto os países desenvolvidos, Europa e Estados Unidos, podem começar a cortar juros em breve, né? Este em breve varia para emergente 2 a 3 meses, incluindo o Brasil, e para as economias desenvolvidas, mais alguns 6 meses. Próximo disso, a gente já pode observar alguma medida de flexibilização monetária, ou seja, corte de juros. Falando de Estados Unidos especificamente, a gente ainda vê um mercado de trabalho muito robusto, muito forte, né? Por isso que a inflação por lá ela continua um tanto quanto pressionada, já arrefeceu um pouco, mas continua ainda pressionada, né? Na margem, a gente já vê um mercado de trabalho um pouco mais tranquilo, né? Nos últimos 2, 3 meses o mercado de trabalho deu uma certa arrefecida, mas continua bem pressionado. Isso acaba prejudicando um pouco a inflação no curto prazo, né? Tivemos no começo do ano uma instabilidade de bancos regionais nos Estados Unidos, o SVB, bancos voltados principalmente para empresas pequenas, startups, né? Esta instabilidade nos bancos gerou alguns ruídos na tomada de crédito por empresas, né? Quando você tem um certo ruído no mercado bancário, naturalmente os bancos acabam retraindo a oferta de crédito, né, restringindo a oferta de crédito. A gente observou que aconteceu um movimento por 2, 3 meses, mas já está se resolvendo, né? Foi um evento bem isolado mesmo, né? E por fim, a gente vê também uma atividade na China que nos últimos meses ela está decepcionando, né? O mercado esperava que a China fosse decolar um pouco mais rápido, tá? Quando a gente analisa os dados mais recentes de China, a atividade está abaixo das expectativas, mas é esperado que o governo chinês ele comece a entregar mais estímulos para justamente conseguir alavancar o crescimento chinês. Isso pode impactar o resto do mundo, né? A China possivelmente tendo mais estímulos, tanto monetários quanto fiscais, para alavancar o crescimento, e isso, de certa forma, acaba impactando outros países, né? Brasil, que é um parceiro muito importante da China, pode se beneficiar destes estímulos que estão por vir, tá?
mostrando alguns dados, né? Esta é a curva de juros nos Estados Unidos, né? Aqui o percentual do juro, e aqui o horizonte de tempo. 1 mês, 2, 3 meses, 1 ano, 3 anos, 10 anos, né? O que a gente vê aqui? A curva azul é a mais recente, de 10/7 de 2023, né? Ela mostra, né, comparado com a curva de 1 mês atrás, mostra que o mercado, né, ele continua precificando um pouco mais de juro nos Estados Unidos neste curto prazo, né? Tivemos reunião do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, e o Fed trouxe um tom um pouco mais duro quanto à inflação. Olha, o Fed disse assim, olha, eu sei que o mercado de trabalho está se estabilizando, que a inflação está se estabilizando, mas ainda eu preciso fazer um trabalho de elevação de juro, né? É um pouco maior do que eu gostaria, né? E isso o mercado reprecificou aqui na curva de juros, né? Em outras palavras, o que a gente espera que aconteça? Que tenha pelo menos mais uma alta de juro pelo Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, né? Uma alta de juros, né? Chegando no máximo em 2 altas de juros este ano. Né? Então essa é a expectativa. No mínimo mais uma alta, no máximo 2 altas de juros este ano. Né? E assim, né, permanecendo até o final deste ano, neste patamar de juro, e a partir do ano que vem, a gente já começa a observar uma queda na taxa de juros americana. Né? Aqui no horizonte de um ano, o mercado já começa a precificar um corte no juro. Né? E corte de juro é uma questão fundamental para tomada de risco no mercado, né? A gente vai comentar mais para frente, principalmente falando em Brasil, falando de Selic, né? Quando se tem uma economia que começa a cortar juros, a gente entra num ciclo mais benéfico para ativos de risco. Né? Quando a economia está subindo juros, é um ciclo não tão bom para ativos de risco, mas o contrário é verdadeiro. Quando a economia começa a cortar juros, começa a entrar num ciclo benéfico para ativos de risco, ou seja, bolsa, né? Investimentos em títulos do governo de mais longo prazo. É o que a gente vem observando no Brasil, é o que a gente vai observar nos Estados Unidos, num horizonte de 6 meses a 1 ano, conforme este gráfico está plotado aqui para vocês. Né? E como eu estava mencionando, né, a inflação nos Estados Unidos, de fato, a inflação ela diminuiu do seu pico, né, a inflação chegou a bater quase 10% lá no final do ano passado, né? Hoje ela já está próximo de 3%. A gente vê que ainda o núcleo da inflação, né, que é aquela parte da inflação mais rígida, ela ainda permanece um pouco mais elevada, né? E isso que preocupa um pouco o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, né? A inflação ainda está um pouco, reduziu na margem, reduziu ali nos últimos meses, mas ainda continua acima da meta de inflação, né? Quando a gente pega a inflação histórica americana, ela gira próximo de 2%. Hoje, mesmo com essa redução, ainda está acima da média histórica. Então, por isso que o Fed continua preocupado com a inflação. No curto prazo, ele já sabe que fez boa parte do trabalho, né, de elevar juro, né, de restringir um pouco a atividade na economia, porque quando você eleva juro, você restringe a atividade na economia. Ajudou a inflação a recuar, mas ainda tem um resquício para se ajustar aqui no curto prazo. Né? Então, conforme essa inflação for reduzindo, a gente tem um cenário de corte de juros se materializando nos Estados Unidos a partir de 2024. Né? Um outro ponto que eu mencionei também, né, o mercado de trabalho americano. Isto aqui é um gráfico que mostra a criação de emprego americano mês a mês. Né? E veja, né, a média histórica de criação de emprego ela é por volta de 200 mil vagas por mês. Né? No pós-pandemia, os Estados Unidos estava criando uma média de quase 500 mil vagas por mês, quase o triplo da média histórica. Então veja, né, o mercado de trabalho estava muito apertado, né, estava contratando muito, por N motivos, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas por N motivos o mercado de trabalho americano estava muito pressionado. Agora o mercado já começa a estabilizar, voltar para a sua média histórica. Né? Ainda está um pouquinho acima, mas a tendência dos últimos meses é de volta para a média histórica. E novamente, quando esse mercado de trabalho, a criação de vaga mensal, né, voltar para a média histórica, né, já começa também a facilitar a vida do Banco Central dos Estados Unidos a cortar juros. Né? Então, esses 2 pontos aqui favorecem o nosso call. Né? O primeiro, né, inflação recuando, né, na ponta, né, já está bem mais baixa do que foi o pico. Né? Mercado de trabalho também já está voltando para a média histórica, né?
E o terceiro ponto é o seguinte, né? Quando a gente olha o crescimento salarial nos Estados Unidos, ele também deu um salto, né? Esse número conversa bem com a criação de vagas. Então, quanto mais vagas adicionadas no mês, mais pressão salarial você tem, né? Quando a gente começa a ver que as vagas adicionadas mês a mês estão diminuindo, a gente também vê aqui, né, o crescimento salarial reduzindo na margem. Ele ainda permanece pressionado, como a gente mencionou, como o Fed mesmo, né, o Banco Central dos Estados Unidos mencionou, mas os números mais recentes já mostram uma certa desaceleração. Né? Conforme o mercado de trabalho for arrefecendo, for voltando para a média histórica, os salários, o crescimento salarial também voltará para a média histórica e abrirá espaço para o Fed cortar juro. Tá? Olhando aqui, né, só comentando também um outro ponto que a gente ficou bastante atento, foi a questão da crise bancária que a gente comentou no início, né, que aconteceu em alguns bancos lá nos Estados Unidos e restringiu o acesso ao crédito para as empresas, né? Então, este gráfico aqui, né, quanto menor, pior o acesso ao crédito, quanto maior o acesso ao crédito, né? Então, o que a gente viu ali? Desde a crise, né, o acesso ao crédito diminuiu, é natural, né? Os bancos, quando vem uma crise de crédito, eles se fecham, né? Opa, deixa eu analisar o mercado, não vou emprestar mais. Isso acaba tendo um impacto na economia, um impacto nas empresas, né? A economia ela é muito pautada em crédito, né? As empresas rodam o caixa, fazem investimentos via crédito, né? Quando esse crédito se retrai, acaba impactando também a dinâmica da economia, né? Então, de fato, teve um impacto, né? Teve uma crise no mercado bancário, tivemos ali uma restrição de crédito, mas a gente vê que os últimos dados, né, abril, né, de 2023, né, o dado mais recente que a gente tem, é um mercado que mostra dados defasados, a gente já vê aqui uma volta, né, teve ali o fundo do poço aqui, né, mais recente, a gente já vê uma volta também da disponibilidade de crédito. Isso também ajuda, contribui para o bom funcionamento da economia, né? Então, aquele problema que a gente observou no começo do ano de uma crise bancária, ela teve o seu momento ali, mas já passou, né? O pior já passou, já estamos em um ambiente mais favorável, né? Passando para a Europa, a história é um pouco parecida com os Estados Unidos, né? Mostrando o mesmo dado aqui, a curva de juro na Europa, ela também precifica uma alta de juro, né, nas próximas reuniões. Na Europa, mais umas 3 altas é projetada, né? O Banco Central Europeu vai continuar aumentando o juro, né? Mas também, assim como nos Estados Unidos, é esperado que cortes venham em 2024, né? Você vê aqui que no gráfico, a partir de um ano, o mercado já começa a precificar um juro menor também na Europa. Né? Então, mesma história dos Estados Unidos. Vai ter mais algumas altas de juros este ano, só que no horizonte de 6 a 12 meses, o mercado já espera corte de juros e também, né, o ambiente mais favorável para se tomar risco, para aumentar posições de risco, seja bolsa, seja investimento no exterior, né, mais ou menos casa com este horizonte de corte de juros. Né? Olhando uma outra praça bem importante é a China, né, que a gente comentou no início. Né? A China vem enfrentando um problema de crescimento. Né? Estes dois gráficos aqui mostram o sentimento, né, a atividade nos setores de manufatura, basicamente a indústria aqui, e o setor de serviços. Né? Este gráfico, a leitura dele é o seguinte: acima de 50 é expansão, né, a atividade está acelerando, abaixo de 50 a atividade está retraindo. Né? Quando a gente olha a manufatura, né, este gráfico ele está abaixo de 50 pontos. Não era esperado que isso acontecesse na China. Né? Serviços, ele ainda está acima de 50 pontos, mas ele teve uma queda, né, nos últimos 2, 3 meses muito forte, também não esperada pelo mercado. Né? Estes 2 pontos aqui acabou reduzindo um pouco a tomada de risco pelo mercado, mas é esperado que o governo chinês, né, acelere os estímulos monetários justamente para tentar recuperar a economia, para tentar jogar, né, estes dados aqui acima de 50 pontos. Né, tanto manufatura quanto serviços, trazer este número aqui para cima de 55, 57, que é o número que mostra um crescimento mais robusto. Né. Então, o cenário global é basicamente isso. Né. Vemos ali os Estados Unidos
entrando numa certa normalização, possivelmente corte de juros em 2024, Europa mais ou menos no mesmo caminho, e China decepcionando um pouco no curto prazo, mas tem expectativa de mais estímulos pelo governo, justamente para driblar esta queda na atividade e conseguir crescer mais nos próximos trimestres. Isso acaba contribuindo ali com a nossa atividade aqui no Brasil também. Tá? Quando a gente olha, né, em termos de ativos para se investir no mercado global, o primeiro deles é a renda fixa global. Né? Basicamente, a renda fixa é crédito privado. Né? Quando a gente olha o crédito privado no mundo, né, isso aqui é um gráfico que mostra a atratividade do crédito privado. Né? Quanto maior este gráfico, mais atrativo, quanto menor, menos atrativo. Né? O que a gente olha? Né? Os investimentos em renda fixa no exterior, eles estão no momento bem atrativos. Né? Estão aqui no maior patamar dos últimos 10, 15 anos quase. Né? Então é um bom momento ali de você ter um pouco de renda fixa no exterior. É claro, a renda fixa no Brasil também está muito atrativa, então você tem que ponderar, né, estes dois investimentos, né? Mas parece ser um bom momento para você estar posicionado em renda fixa global. Quando a gente olha a renda variável, ou seja, a bolsa global, já não é tão bem essa história, né? Este aqui é um gráfico, né? Quanto maior, mais cara está a bolsa, quanto menor, mais barata está a bolsa. Quando a gente olha neste dado mais recente, né, a bolsa está acima da média histórica. Né? Então, historicamente, quando a gente olha, né, este índice da bolsa global, na nossa visão, ela está cara, né? Está acima da média histórica. A gente tem um cenário de certa desaceleração econômica pela frente nos Estados Unidos, por conta do juro elevado, e a bolsa está acima da média histórica. Né? Então, talvez não seja o melhor ativo agora, no curto prazo, para se operar. Mas, né, veja, o mercado ele vive de ciclos. Né? Quando os Estados Unidos começar a cortar juro, pode ser que seja um bom momento para comprar este ativo também. Agora não, mas daqui num horizonte de 6 a 12 meses, talvez seja um bom momento para a gente começar a operar esses ativos novamente. Tá? Olhando para o Brasil, né, a gente tem alguns pontos a se comentar. Né? A inflação no curto prazo, ela mostrou sinais de desaceleração, né? Então isso foi um ponto muito importante. O Banco Central começou a pontuar que possivelmente vai cortar juros em breve, né? A gente acredita que começa a cortar juros já em agosto, tá? Pela última ata do Banco Central, tudo indica que já em agosto, na próxima reunião, a gente já tenha corte de juros, né? Primeiro porque tivemos essa queda na inflação, né? Tanto na inflação corrente quanto nas expectativas de inflação. Eu já mostro na sequência, né? Segundo, tivemos uma surpresa muito positiva há 2 semanas atrás, que foi a manutenção da meta de inflação. Né? Então o mercado estava receoso que o governo iria alterar a meta de inflação. Né? A meta de inflação hoje, no longo prazo, é 3%. O mercado esperava que o governo fosse alterar para 4%, 4,5%, e isso acaba passando uma mensagem errada para o mercado, né, que o governo está interferindo na economia. Não foi o que aconteceu, então foi uma surpresa positiva. Né? A meta de inflação foi mantida em 3%. Também contribui para o Banco Central acelerar o corte de juros, tá? Porque mostra que o governo está alinhado, né, de certa forma ali com o mercado. Aí isso foi um ponto extremamente positivo. E um outro ponto também, né, de 1 semana atrás, que foi a reforma tributária. Foi aprovada na Câmara, eu vou dar mais detalhes na sequência, né, ela foi aprovada na Câmara. É uma reforma que ainda precisa passar pelo Senado, mas a expectativa é que este ano este assunto seja encerrado. Né? O passo mais importante, que era passar na Câmara, ele já foi dado. E isso é um ponto também que melhora o nível de risco no país, ajuda o Banco Central a cortar juros. Então, veja, estamos entrando de fato em um novo ciclo econômico. Vivemos um ciclo econômico de elevação de juro nos últimos 3 anos, praticamente, e agora estamos vivendo um ciclo, né, de corte de juro que vai se iniciar em agosto. O mercado já precificou boa parte disso, mas a expectativa é que continue precificando, continue trazendo bons resultados para os ativos de risco. Né? Aqui eu mostro o gráfico de projeção de inflação. Quando a gente olha a inflação
aqui olhando 2023, né, o mercado chegou a precificar quase 6% de inflação em 2023, agora o mercado já revisou para baixo, né, inflação para 2023 próximo de 5%. 2024 e 2025 a mesma história, né, o mercado chegou a estressar aqui o cenário de inflação, mas já começou a precificar para baixo novamente a inflação de 2024 e 2025, muito por conta da decisão de manutenção da meta de inflação, né? Quando o governo se compromete em manter a meta de inflação, em manter as regras econômicas, o mercado acaba parabenizando o governo, né, e os números mostrados através das expectativas de inflação, principalmente de longo prazo, 2024 e 2025. Né? Quando a gente olha as reformas estruturais, que é a questão que a gente comentou agora há pouco, né, já tivemos o arcabouço fiscal aprovado, não foi o melhor arcabouço fiscal possível, mas é um arcabouço fiscal que possivelmente vai estabilizar a dívida, né? Ele vai demorar um pouco mais para estabilizar a dívida, mas ele tem uma expectativa de estabilizar a dívida, né? Então é ponto positivo para 2023, né? Para este governo. Reforma tributária, né? Se ela for implementada de fato, e a nossa expectativa é que seja implementada, ela vai trazer um crescimento, né, adicional no PIB potencial do país de mais ou menos 0,5%. E é muita coisa, né? 0,5% ao ano só por conta da reforma tributária é muita coisa. Outra medida que contribui muito, né, para o país, para reduzir o risco do país, para reduzir a dívida do país, para reduzir a burocracia de se fazer negócio no país, né? E a reforma tributária, comentando basicamente alguns pontos, é a substituição dos impostos federais, né? No caso do imposto federal, né? Vai deixar de existir o PIS, o COFINS e o IPI, né? Esses três impostos federais agora vai virar, né, CBS, né, Contribuição sobre Bens e Serviços, né? Então, três impostos virarão, vai se tornar um imposto, né? E os impostos estaduais e municipais, ICMS e ISS, vai se transformar no IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, né? Então, por um lado, você ajuda na burocracia da carga tributária brasileira, né? Diversos impostos vai ficar mais simplificado, e também você muda a forma de cobrar o imposto, né? O Brasil hoje cobra imposto em cascata. Então, cada etapa ali da indústria, né, da manufatura, é cobrado um percentual de imposto. Então, você tem imposto sobre imposto. Agora não, com essa nova reforma tributária, o imposto vai ser cobrado somente uma vez, somente sobre o consumo final, né, o que facilita também, né, a geração de empregos, a geração de crescimento no país. E também temos aqui a reforma administrativa. A gente sabe que é mais difícil a reforma administrativa, né, mexe muito no funcionalismo público, mas se passar essa reforma, também é um adicional para o país, melhora o risco do país, contribui ainda mais para corte de juro. Então, temos notícias positivas no país. O Brasil, de fato, está entrando no eixo ali, já estamos entrando em um novo ciclo, com certeza vai ser um ciclo melhor do que foi os últimos 3 anos, né, que foi um ciclo de alta de juros, que prejudica muito os investimentos. Olhando aqui, projeção de crescimento, 2023, né, tivemos uma melhora, né, o mercado estava muito pessimista, lá no meio do ano passado, o mercado esperava um crescimento abaixo de 0,5%, agora o mercado já espera um crescimento em 2023 na casa de 2,5%, né, melhora significativa, e veja que essa mudança na expectativa de mercado se deu justamente aqui, né, nos últimos meses, né, com a reforma tributária, com a manutenção ali da meta de inflação, tudo isso contribui de fato para a atividade, né? A gente acha que não, mas essas coisas acabam contribuindo para o crescimento no país, tá? Olhando, né, um ponto aqui de atenção, né? A inadimplência no Brasil ela está muito alta. Esse seria um ponto de atenção aqui que a gente acompanha de perto, né? Porque está muito alto, né? Tivemos um juro muito alto, a Selic está em 3,75,
né? Isso acaba encarecendo muito os financiamentos, acaba encarecendo muito a atividade e gera uma inadimplência um pouco mais elevada. Então, a gente viu em outros momentos essa inadimplência elevada, né? Teve efeito sobre a economia, é um ponto que a gente acompanha de perto. Tá? Com corte de juro, né? A tendência é que melhore essa inadimplência, que a inadimplência volte a cair. Tá? Vamos acompanhar de perto. Esse seria um ponto de atenção para esse cenário mais positivo em termos de Brasil. Tá? E aqui a gente entra no nosso cenário de Selic, né? Eu comentei no início que a nossa expectativa é que a Selic comece a cortar, a cair, né? O Banco Central comece a cortar a Selic já em agosto, tá? Tem espaço para cortar a Selic já em agosto. Nossa expectativa é que a Selic encerre o ano em 12%, né? Hoje está em 3,75%, encerre o ano em 12% e já atinja em 2024 um patamar próximo de 8%. Tá? Então, isso é um ponto importante. A Selic vai sair de quase 14% para 8% em 2024. Este é o nosso cenário base. Né? E veja, eu comentei, né? Faz 3 anos que a Selic só sobe. Essa linha aqui em azul mais claro é a Selic. Né? Quando a Selic sobe, é muito ruim para os investimentos. Né? Se você está na bolsa, as empresas na bolsa sofrem porque a Selic subindo encarece, né, o crédito para as empresas. Se você está em títulos públicos, né, conforme a taxa sobe, o preço do título cai. É inversamente, né, essas duas variáveis são inversas. Né? Taxa sobe, preço do ativo cai. Mas aqui também é verdadeiro. Taxa cai, preço do ativo sobe. Né? Mesma coisa na bolsa, né? A gente observou a bolsa andando de lado por muito tempo. Né? Tem uma expectativa de uma melhora. Claro, a bolsa é um ativo muito volátil, mas com corte de juro tem uma expectativa de melhora também nas empresas. Né? O acesso ao crédito fica mais barato para as empresas. Né? As empresas conseguem se financiar melhor e com isso, né, aumenta a lucratividade. Então, veja, estamos entrando em um ambiente um pouco mais favorável a risco país, né, a tomada de risco das principais variáveis. Né. Olhando os títulos públicos, né, eu comentei que o mercado já precificou corte de juros, né, aqui é a Selic, este pontilhado, a Selic ainda em 3,75, mas quando a gente olha os títulos públicos, eles já estão sendo negociados a 11, 10,5, por quê? O mercado antecipa, né? O mercado não espera a Selic cair para precificar o corte, o mercado já precificou esse corte, né? Já precificou boa parte desses cortes. Eu comentei que o nosso cenário é de Selic em 2024 ao redor de 8%. Né? Se isso for verdade, a gente ainda tem uma gordura aqui nos títulos para ganhar dinheiro. Né? Então, você tem aqui um título próximo de 10,5 a 11, estamos falando de uma Selic em 8, você ainda tem espaço para tomada de risco na parte dos títulos públicos mais longos. Né? Então, uma das vertentes que vamos olhar daqui para frente. Né? Neste ano, né, e estes títulos já estão rentabilizando bem mais do que o CDI, né, por conta deste fechamento de taxa. Tá? Olhando a bolsa, né, eu comentei, né, desde 2020, bolsa muito volátil, mas se a gente olhar a tendência dela, praticamente ela ficou de lado. Né? Então, 3 anos, né, e a bolsa praticamente de lado. Né? Por quê? Porque a Selic estava elevada, você tinha muita instabilidade política no país, tivemos Covid, tivemos guerra na Ucrânia, crise de crédito americana, crise de crédito nos Estados Unidos, né? Tudo isso faz com que a bolsa fique muito volátil e de lado. Só que agora, quando a gente olha o preço da bolsa, né, preço sobre lucro da bolsa, né, e aqui novamente, quanto maior é esse preço, mais caro, quanto menor, mais barato. Vemos que a bolsa também está em um patamar histórico muito baixo. Né? Novamente, a bolsa é extremamente volátil, mas ela está num patamar de preço muito baixo, considerando o cenário histórico. Né? Então, esse é a nossa visão para o Brasil. Né? Estamos entrando em um novo ciclo, né? E aqui eu até mostro esse gráfico novamente. Né? Aqui tivemos esse ciclo mais conturbado, que foi um ciclo de alta de juros. Agora estamos entrando em um ciclo de queda de juros, né? Que favorece alguns ativos que foram prejudicados anteriormente. Né? E isso a gente observou em outros períodos também. Né? 2015, né?
2013 a 2015 tivemos um ciclo de alta de juro muito ruim para alguns ativos. Depois tivemos um ciclo de corte de juros muito bom para a bolsa, para outros ativos. E aqui estamos observando um cenário, né, bem mais interessante, olhando o prospectivo. Tá? E eu acho que, por fim, era isso. Eu coloco aqui novamente o QR Code, a parte de cenários, eu vou ficar até o final, tá? A gente volta com as principais dúvidas que vocês tiverem. Eu passo a palavra agora para o Diego, ele comentará um pouco sobre a carteira, as principais mudanças que aconteceram no portfólio ali nos últimos meses, o que está por vir, né? Tivemos um cenário bem interessante nos últimos meses, né? Tiveram algumas oportunidades para se fazer na carteira, e o Diego vai comentar com mais detalhe estes pontos para vocês, e eu volto aqui no final para responder as dúvidas. Olá, pessoal. Primeiro, boa tarde. Obrigado pela participação. Então, hoje, o objetivo é nós terminarmos o nosso call falando um pouco de como a carteira da GEPS está posicionada. Para isso, nós precisamos entender alguns pontos. O primeiro deles é como ela tem se comportado neste cenário. Nós vamos ver no próximo slide justamente o resultado dessa carteira no mês de junho, que acabou de ser fechado, e também o acumulado do ano. Acho que o grande destaque que nesta tabela, principalmente, é a disparidade entre o resultado dos perfis, né? Então, nós podemos ver que junho foi um mês muito positivo, no qual o super conservador teve um desempenho de 1,25, cerca de 116% do CDI, enquanto o super agressivo, que é o extremo oposto, teve um desempenho ali de 4,81%. O que faz essa diferença tão grande dos perfis? Primeiramente, com certeza, o ponto principal é a exposição em renda variável, que nós vamos ver que realmente puxa bastante esse desempenho para cima, quando ela sobe, ou para baixo, quando a bolsa acaba caindo. O destaque também desse quadro é justamente o acumulado no ano de 2023 do perfil super conservador. E a grande pergunta que vocês, participantes, podem fazer é: por que o super conservador pode dar menos que o CDI? E por que em alguns momentos ele pode dar mais do que o CDI? Será que a fundação está tomando riscos desnecessários nesse perfil que o nome diz super conservador? Não. A mesma carteira que teve esse desempenho de 80% de CDI em alguns meses, também tem esse desempenho de 116% nesses meses. Ou seja, o ativo que está lá dentro, ele sofre uma marcação a mercado. Diferentemente do que a gente tem na maioria das pessoas físicas, onde a gente acompanha ali de uma forma constante o resultado dos nossos CDBs, por exemplo, no banco, dentro dos extratos, que não oscila, ele cresce de forma consistente, a GEPSAPREV, por ser um investidor profissional, por estar inserido no mercado de capitais, esse CDB ou esse título público, ele oscila conforme os preços são negociados no mercado. Então, isso pode acabar gerando uma certa variação dentro do superconservador. É impossível a gente ter um superconservador sem variação, dadas as condições de mercado e dadas as restrições legais que precisam ser seguidas. Outro ponto de destaque nessa tabela é a volatilidade, que depois eu vou explorar um pouquinho mais no detalhe. Mas nós podemos ver aqui que a volatilidade começa com 0,78 no super conservador, depois ela vai para 1,85 no conservador, 4,77 no moderado, 7,65 no agressivo e 10,38 no super agressivo. Ah, mas qual que é o parâmetro de comparação nesse sentido? Bom, olha para baixo nessa tabelinha que vocês vão ver que o CDI sozinho já tem uma volatilidade de 0,30, e quando a gente olha para os índices de mais risco, a gente vê a Bolsa e a Bolsa Internacional medida pelo MSCI World, a gente vê justamente esse efeito. GEPSAPREV, por exemplo, tem um resultado muito inferior ao que a bolsa acaba tendo em termos de assunção a risco. Então, esse é um panorama de como a fundação tem se comportado. Como o Rony mostrou, a situação econômica está melhor do que comparado ao início do ano, e isso reflete claramente aqui no resultado dos perfis, onde agressivo e super agressivo tem tido desempenhos bastante atrativos. No slide seguinte, a gente vê realmente aonde está posicionado esses perfis. E aqui alguns destaques importantes. Primeiro,
Quando a gente olha para o lado esquerdo da tabela, nós temos ali renda fixa baixo risco, médio risco, renda estruturados, que são basicamente os fundos multimercados e aqueles private equities. Nós temos a parte de renda variável, e esses são as grandes macroalocações da carteira, são os 4 segmentos onde a carteira está investida. Como nós podemos ver, o super conservador, ele toma 100% da parte de renda fixa com baixa volatilidade, com baixo risco. Como eu disse, não é zero, mas é bastante baixo, porque basicamente ali ele só opera crédito privado, de nomes bastante conhecidos, com bons níveis de retorno, principalmente crédito bancário. O médio risco, que a gente fala que ainda é uma renda fixa, por incrível que pareça, aqui entra os títulos públicos, porque os títulos públicos é algo que se negocia com bastante frequência. E o fato dele negociar com muita frequência faz com que o preço oscile muito mais. Então, ele fica enquadrado numa categoria que é renda fixa com médio risco, ou seja, com variações um pouco mais representativas, que começa com 29,5% no conservador e vai até 33%, 35% ali no super agressivo e no agressivo. Os multimercados também cresce de forma gradual, conforme a assunção ao risco vai aumentando, indo de 6,5% a 20%. E assim como a renda variável, que foi excluída na última política de investimentos, na parte do perfil conservador, mas foi mantida ainda em moderado, agressivos e superagressivos em níveis inferiores ao que o histórico da Gebsa-Prev acaba tendo como referência. Um ponto de destaque é então quer dizer que eu não tenho mais nada de bolsa? Não, a gente mira não ter nada de bolsa no conservador e mira ter menos nos outros perfis. Mas a gente tem que saber também o momento certo de executar esses movimentos, tanto que se nós tivéssemos implementado isso no V0 ali no ano, nós teríamos capturado uma perda e não todo esse ganho na bolsa. Então hoje as exposições são um pouquinho maiores, mas não muito superior a esses níveis demonstrados nessa tabela. Outro ponto de destaque que eu queria trazer é a expectativa de retorno dos perfis. Os perfis têm expectativas que vão de 100% a 120% de CDI. Alguém pode levantar a mão e falar, mas o ano passado ia de 100 a 140. Sim, mas nós tínhamos um nível de taxa de juros histórico muito menor. Então, você dá 140% de CDI com um CDI a 2, como aconteceu 2 anos atrás, é muito diferente de você dar 140 de CDI com um CDI a 13 que nós estamos vivendo hoje. Teria que ter um nível de assunção a risco muito elevado que não condiz com o perfil previdenciário da Gebsa-Prev. No slide seguinte, nós vamos ver justamente como a Gebsa-Prev faz essa distribuição. Então, dentro das macroestratégias que eu mostrei, que são as 4 definidas pelas cores, aqui nós temos todos os fundos que compõem a carteira. Então, nós temos fundos de renda fixa, com baixa exposição ao risco, são os azuizinhos. Nós temos os fundos em amarelo, que são aqueles fundos já com um pouquinho mais exposição a risco, onde vai entrar produto imobiliário, produto de investimento no exterior, como o Rony colocou, exterior em renda fixa é muito atrativo. A gente tem ali 2,40% nessa posição, ou 53 milhões. Entra ali os fundos de crédito com um pouquinho mais de prazo mais longo e os fundos que compram títulos públicos nessa parcela amarela. Os laranjas são os multimercados, assim como os private equities que estão à direita, e os fundos de renda e os fundos de ações ali representados pela cor vermelha, representando hoje menos de 15% do total da fundação. Essa diversificação permite que nós tenhamos uma baixa exposição a risco quando comparado ao mercado e conseguimos navegar melhor em cenários de estresse. No slide seguinte, a gente vê, mas o cenário de estresse aconteceu no começo desse ano, com o cenário de Americanas. Sim, ele aconteceu, tanto que quando a gente olha o mercado de crédito, nós temos aqui um resgate líquido bastante importante no segmento. Depois que aconteceu a Americana, os fundos de crédito tiveram que sair de 70 bilhões de reais. Isso teve um impacto importante realmente na indústria, e isso, lembra que o crédito é a única parcela de risco, em teoria, um risco muito baixo que existe dentro do superconservador. Então, essa saída muito grande do mercado fez com que os ativos tivessem preço, lei da oferta e da demanda. Se tem uma oferta maior de ativos, o preço deles cai e isso teve um reflexo.
por um lado, teve um reflexo no curto prazo, mas por outro, nós tivemos um reflexo positivo nessa parcela, porque a partir de agora, os spreads estão muito mais positivos, ou seja, quando a gente compra um ativo de crédito, a gente tende a receber num ativo de baixo risco CDI mais 2,40, ou seja, os 13 que a gente tem no CDI, 13,75 mais 2,40, o que me parece um resultado muito bom e totalmente capaz de recuperar o impacto que nós vivemos no início desse ano no perfil super conservador especificamente. Então, o cenário está mais favorável e quando a gente olha estes níveis de exposição, quando comparado ao mercado, o que nós vamos ver aqui é a comparação com outros ativos de mercado. E olha que interessante a volatilidade aqui. É um gráfico que demonstra qual é o percentual de quanto cada classe de investimentos tem de tomada de risco. Isso é muito bom para vocês terem uma percepção de relação entre os perfis. Quando a gente está falando no CDI, que é o CDI puro, aquele índice tradicional de renda fixa, ele tem 0,29 de retorno. O super conservador, que necessariamente busca integrar o CDI e tende a tomar pouco risco, tem 0,78 só de volatilidade. Quando a gente vai para o conservador, ele tem 1,85. Mas 1,85 é baixo, é alto? Qual que é esse nível? Se a gente olhar só o crédito privado de forma individual, representado aqui pelo IDA geral, a gente vê que esse crédito tem 2% de volatilidade. E quando a gente olha para um NTNB curtinho, ou seja, se eu comprar um título público federal que vence em 2 anos, ou seja, aquele que é mais negociado, aquele que se fala muito no Tesouro Direto, a gente tem uma volatilidade mais que 2,5 vezes do perfil conservador da Gebsa-Prev. Então, olha como às vezes a gente tem uma percepção de risco que na realidade é um pouco diferente do mercado. O perfil moderado, que já aparece, nossa, moderado eu tenho que assumir riscos, ele tem uma volatilidade, ou seja, uma oscilação menor do que uma NTNB que vence em 5 anos. Se você comprar um título de 5 anos, o que é bem diferente do horizonte de investimento da Gebsa-Prev, você acaba tendo ali uma redução de risco importante ao optar por ter moderado versus, por exemplo, um título público em carteira. O agressivo, que o próprio nome já traz ali uma percepção em relação à carteira, já tem uma volatilidade muito próxima de um título de 10 anos, um título público. E uma volatilidade que é metade da volatilidade do dólar e uma volatilidade que é 1/3 da volatilidade, por exemplo, da bolsa. Então, o agressivo ele tem essa característica. E o super agressivo, que parece ser algo meio fora da normalidade, ele por si só já tem uma volatilidade metade do que tem disponível no mercado em ativos de risco, como Ibovespa, como ouro, como S&P 500, são três investimentos de risco que se costuma trabalhar bastante nas carteiras de investimento. Então, olhando para essa característica dos perfis de risco e como eles têm se comportado, quando a gente olha para os perfis, a grande questão, o que deve delimitar a sua decisão, não é olhar o histórico, não é olhar como eles se comportaram, e sim olhar para frente, qual que é o horizonte de investimento. E por isso, quando a gente olha o nível de exposição a risco, é recomendado que se você está consumindo já esse dinheiro, é mais importante estar no super conservador, para você não perder a previsibilidade. Se você tem um horizonte muito curto de investimento, você não consegue tomar muito risco e seus investimentos têm que ficar positivos e acima do CDI num curto espaço de tempo, ou seja, no horizonte de até 2 anos, o conservador é o mais indicado. Depois você tem um horizonte um pouquinho maior de 2 a 5 anos, o moderado faz mais sentido, no horizonte de 5 a 10 o agressivo e no horizonte de longo prazo, acima de 10 anos, o super agressivo. Por que isso é importante? Porque esses perfis tomam risco suficiente para acontecer 2, 3 anos ruins, que é natural, e você ter os outros 7 ou 8 anos para recuperar isso, e isso é o que demonstra que essa tabelinha. Isso ajuda vocês a tomar a decisão, claro, sempre pautado também pela análise do cenário econômico, mas se mesmo assim você, participante, não se sentir confortável com essa escolha, lembra que a Gebsa-Prev adota um perfil, um sexto perfil, que é o chamado perfil ciclo de vida, aonde ela vai te alocar, ela vai escolher um dos 5 perfis anteriores, baseado pela sua idade, ou seja, uma pessoa jovem estará presente nos ativos em um dos perfis que tem mais exposição a risco, e uma pessoa com uma idade mais próxima de aposentadoria, alocada em perfis ali com baixa exposição a risco, no caso superconservador e conservador. Então, acho que era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Eu estou à disposição aqui para a gente tirar dúvidas que venham a surgir, e mais uma vez agradeço a presença de todos.
Obrigada, Diego. Obrigada, Rony. Eu vou ler aqui para vocês algumas perguntas que chegaram no slide. Vamos lá para a primeira. Como a queda na Selic impacta os diferentes perfis da GEPSA? Perfeito. A queda na Selic ela tem um reflexo mais acentuado naqueles perfis que tem aquela renda fixa, exposição em títulos públicos, ou seja, conservador, moderado, agressivo e super agressivo, e também auxilia bastante o resultado da bolsa, porque toda vez que os juros ele cai, você tem um impacto negativo, você tem um impacto positivo na bolsa, porque as empresas elas projetam seus fluxos de caixa futuro com níveis menores. Então isso faz com que o valuation, ou seja, o valor das empresas tende a crescer. Então, gradualmente, o efeito na Selic é sempre mais positivo naqueles perfis com maior exposição a risco, até chegar nos de menor exposição. Só o super conservador, por não tomar esse tipo de risco, não se beneficia deste cenário, ele acaba tendo ali uma carteira que fica bem próxima do CDI, com um ganho adicional oriundo da variação do crédito privado. Perfeito, obrigada. Vamos para a próxima. Como a reforma tributária impactará os investimentos da GEPSA-Prev e a carteira sofrerá mudanças? Perfeito. Muito boa essa pergunta. Quando a gente está falando de reforma tributária, é uma reforma que, até o Rony comentou na exposição dele, é uma reforma que tende a gerar um ganho de 0,5% no PIB. Então, só pela desburocratização do processo de pagamentos, do processo de cálculo do imposto, a gente já tem um efeito positivo nos investimentos. Então, isso permite com que o Brasil crescendo mais, a gente possa trabalhar com uma taxa de juros menor e também se beneficiar de um efeito positivo, por exemplo, nas nossas empresas, no valor das empresas, o que ajuda mais a renda variável. Ok, obrigada. Vamos para a próxima. Quando a GEPSA-Prev voltará a investir no exterior de forma mais significativa? Perfeito. Quando a gente olha a exposição da GEPSA-Prev histórica em termos de alocação do exterior, a gente sempre teve uma posição maior em bolsa, e quando a gente está falando em exposição de bolsa lá fora, a gente está falando não só na bolsa, mas também no dólar. Como a gente viu um cenário algum tempo atrás de possibilidade do dólar cair e a renda fixa sofrer um pouco lá fora por causa do menor crescimento, a gente não enxergou que era momento de zerar a posição em bolsa internacional e concentrar os recursos dessa parcela em renda fixa. Esse cenário continua, a gente enxerga ainda menos valorização da exposição em renda variável lá fora do que aqui. Então, quando a gente optar por ter bolsa, é melhor ter Bolsa Brasil do que lá fora. Em contrapartida, a gente está bastante otimista com a parte de renda fixa internacional, que se beneficiaria de uma eventual queda nos juros lá fora. Ok, obrigada. Próxima pergunta. Para financiamento imobiliário, é recomendado aguardar a Selic abaixar? Geralmente o imobiliário está sempre atrelado à taxa Selic e faz sentido aguardar sim, tá? Em geral, não é instantâneo esse efeito, né? Não é a Selic cair e os bancos ajustarem na sequência as taxas de financiamento, mas é sim um impacto pós alguns meses nessa taxa bancária. Então, portanto, faz sentido aguardar. Ok, obrigada, Diego. E a última pergunta que a gente tem aqui, na verdade, é um comentário falando que os resultados que a gente apresentou, eles estão diferentes dos divulgados no Instagram. Então, eu queria pedir, não sei se é o Diego ou o Rony que está pilotando, se a gente puder voltar um pouquinho lá na tela do rendimento, da rentabilidade de junho, a gente conferiu aqui, tá? E a gente viu que o resultado ele está batendo da GEPSA-Prev com o que está divulgado lá na nossa página no Instagram, e a gente imagina que a diferença que a pessoa possa estar colocando aqui é relativo ao plano GE Energia. Então, eu queria aproveitar esse gancho e pedir, Diego, para você explicar um pouquinho da diferença da rentabilidade que a gente tem do plano GEPSA e do GE Energia. Perfeito. Ambos os planos GE Energia e GEPSA, eles
compram as mesmas carteiras, ou seja, não há diferença efetivamente entre o investimento realizado nos dois planos. O que pode gerar diferença, e na verdade gera ao longo do tempo, é o fato do plano GE Energia ser muito menor que o plano GEPSA. Então, o efeito dos custos é mais representativo no GE Energia, então ele tende a performar um pouco abaixo do GEPSA. E outro ponto importante também é que existe um fluxo natural de movimentação entre pagamento de benefícios, entre recebimento de contribuições, que faz ali com que a entrada e a saída de recursos altere ali marginalmente a rentabilidade de perfis que são iguais, tá? Então tem o efeito do fluxo de caixa e tem esse efeito do tamanho do plano que afeta um pouquinho mais custos no GE Energia. Perfeito, obrigada, Diego. Acabaram as perguntas aqui, então queria agradecer novamente aí ao Rony, ao Diego pela apresentação. Acho que só reforçar aqui para todos que a campanha de perfil de investimento está aberta, então até o dia 31 agora de julho, os participantes podem realizar alteração ou no site ou no aplicativo da GEPSAPrev, lembrando que a campanha, a gente vai ter uma nova campanha em outubro também, e que o participante só pode alterar uma única vez no ano. Então, quem já alterou em alguma campanha nesse ano, não pode fazer uma nova alteração. Quem não alterou, ainda tem essa oportunidade agora em julho ou em outubro. E aí a gente tem também as nossas redes sociais, quem quiser seguir a nossa página no Instagram, a gente também divulga lá rentabilidade e outros assuntos aí voltados a investimento e educação financeira. E agradeço a todos a participação. Obrigada e boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde.